Tenha consciência e tenha a certeza de que a morte é um fato, uma realidade. E que a qualquer momento chegará a cada um de nós. Não sabemos a hora, o dia, a circunstância, o lugar, o momento. Só temos a certeza de que ela vem. A morte é um fato. A morte é uma realidade. É um acontecimento dentro da maldição do pecado que todo ser humano está sentenciado a ela. A morte vem para os que estão em Cristo e para os que estão sem Cristo. Todos, independente de crer ou não em Cristo, vão morrer. E é aí que entra a realidade da importância, da necessidade de Cristo em nossas vidas. Eis o porquê precisamos de Cristo, ter o entendimento da nossa necessidade de Jesus. Porque a morte vem para o que crê em Jesus e o que não crê. A diferença é, o que crê em Jesus já é mais que vencedor diante da morte. Mas o que não crê em Jesus vai sofrer a derrota da morte e do pecado, que é a condenação eterna. Os que estão em Cristo já são mais que vencedor. Como diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 15, 53. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Cristo nos deu a vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. 1 Coríntios 15, 57. Que você possa estar tendo a compreensão, o entendimento dessa realidade. Não fique aí como nércio, aguardando esse momento vir na sua vida do jeito que você está. Como eu estou, irmão Wellington, no mundo separado de Deus, perdido, sobre a ira de Deus, condenado para uma eternidade sem Deus, julgado pela culpa do pecado, correndo risco iminente de morrer e seguir ao juízo, como está escrito em Hebreus 9, 27. Ordenado por Deus. Depois da morte o homem segue o juízo. Está determinado isso. Não tem como se livrar. Não tem como o homem escapar dessa realidade. O único meio de escapar, a única esperança, o único meio de você ser livre dessa realidade é Jesus Cristo. É Ele que nos livra do juízo. É Ele que nos livra da ira de Deus. É Ele que nos tira da maldição, da consequência e da morte do pecado. É Ele que nos absolve, nos transporta de um lugar de maldição para a bênção, da morte para a vida, tirando-nos da condenação para a salvação. É Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo com essa finalidade, para que o homem não sofra o juízo, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Você tem que ter a consciência dessa realidade que Deus, Ele nos revela. Não é o ministério da informação, não é o ministério da cultura, não é o ministério da ciência, não é nenhum meio de comunicação, não é nenhum teólogo, filósofo, sábio desse mundo que nos revela essa verdade deste fato, deste acontecimento, que a qualquer hora chegará a cada um de nós a morte. Quem nos revela sobre esta realidade é o próprio Deus. E Ele também nos revela desse momento e do destino. Tem muita gente aí procurando saber e conhecer o que é a morte. Tem muita gente aí procurando entender para onde o homem vai depois da morte. Tem muita gente aí buscando
conversar com espíritos que já foram desencarnados do corpo e partiram deste mundo, para procurar saber como é do outro lado. Você só vai ter a compreensão, o entendimento, o conhecimento dessa realidade se você lê a palavra e crê na palavra, porque é o próprio Deus quem nos revela essa realidade. E essa revelação não está em nenhum desses meios de comunicação. Não está dentro de nenhuma doutrina religiosa, de nenhuma filosofia ou conceito religioso. Você só pode ter o conhecimento dessa realidade dentro da revelação de Deus, que está na palavra, está em Cristo, para nós conhecer a verdade por onde seremos libertos. A realidade daqueles que partem depois que saem desta vida aqui com a morte, não é o descanso eterno no céu, não é o purgatório, não é o paraíso, não é ficar vagando para reencarnar, não é voltar nesse mundo ou deixar de existir, ser extinto, não ter mais existência do ser. O que a palavra de Deus nos revela é que depois da morte segue ao juízo. Quem vai deste mundo para a eternidade, crendo em Jesus, vai para a eternidade de descanso com Deus. Mas quem parte deste mundo para a eternidade sem Jesus, vai para o tormento eterno. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Juízo. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque estes descansarão. Ele sai deste mundo com a morte, que é a separação do corpo e o espírito que é o ser real, vai para um lugar de descanso até o dia da ressurreição do corpo. Porque os que morreram em Cristo vão receber o corpo glorificados. Tantos que morreram em Cristo, quantos que morreram sem Cristo. Morrer sem Cristo é o homem morrer sem crer no Evangelho, sem seguir a direção do Evangelho, sem tomar a decisão que ele precisa tomar para receber o dom gratuito de Deus, a salvação, crendo em Jesus, crendo no Evangelho para ser salvo. O homem está crendo em tantas coisas, salvação é por crer no Evangelho. E aqueles que morrem sem crer no Evangelho, eles também vão ressuscitar. Mas a ressurreição destes é para o tormento, o desprezo e a vergonha eterna. E a ressurreição dos justos, que foram justificados por Cristo, que morreram em Cristo, receberam o perdão de Deus em Cristo, a justificação em Cristo, foram salvos pela fé em Cristo, esses vão receber corpo glorificado para viver eternamente na promessa da vida eterna com Deus no céu. Dois destinos diferentes. Provérbios 15 e 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Foi o próprio Jesus quem disse isso, João 13,18. Então você tem que entender a sua maior importância e necessidade. Por questão de socorro para a sua alma, você precisa crer em Jesus enquanto há tempo de você tomar a decisão para receber o dom gratuito de Deus. Porque tudo tem um tempo determinado. O tempo para os homens arrepender-se e ser livre do juízo está findando. Olha o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta lá em Atos dos Apóstolos, aliás, capítulo 17, no versículo 30 e 31. O apóstolo Paulo vai advertir os irmãos sobre essa realidade, dizendo que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora, naquele momento, até hoje está sendo anunciado, a todos os homens que se arrependam, porque ele tem determinado um dia, isso está determinado, o dia do juízo, em que julgará e trará juízo a todos os homens. Aqueles que não creram em Cristo irão a juízo. Esse dia vai chegar. É por isso que Deus quer que todos os homens se arrependam
E esse arrependimento é crendo em Cristo no que o Evangelho ensina. Porque só Jesus é quem nos livra do juízo eterno. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Jesus Cristo, Filho de Deus, quem nos livra da ira futura. Essa ira futura que está por vir. É por Jesus que somos livres. É nele que somos salvos. É dele que precisamos para não sofrer a ira de Deus que está por vir. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. A palavra de Deus nos adverte sobre este tão grande e terrível destino eterno que o homem vai receber após a morte. Isso já está determinado para todos os homens. Só por Jesus, que é o único meio que Deus estabeleceu por amor e misericórdia pelo ser humano, para o homem não sofrer esse destino. É só por Jesus. É o que Paulo vai dizer lá na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 9. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pela sua morte, seremos por ele salvos da ira. É para isso que devemos crer em Jesus, para ser salvo da ira. A ira de Deus é um fato, é uma realidade. Então, cuidado. Não deixe chegar esse momento até você, o momento da morte, do jeito que você está, sem crer e se converter a Jesus. É para isso que você precisa crer e se converter a Jesus. Para que nesse momento você vença e não sofra a derrota da morte, que é a consequência da condenação do pecado. Amém? Esse é o trabalho que faço, informando o povo sobre essa realidade, que Deus quer que todos conheçam e creiam para que sejam salvos.